Olá, tudo bem? Vamos ao estudo do terceiro caso contra o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso Scher. Essa é a dica 12 do nosso projeto Gabaritando Direitos Humanos no ENAM. Você que ainda não está participando, vou deixar aqui o link do nosso canal do Telegram com todas as dicas em áudio e vídeo. Estou comentando aqui em vídeo todos os casos contra o Brasil na Corte Interamericana. Vou compartilhar aqui com vocês um material que eu também estou disponibilizando gratuitamente lá no nosso canal do Telegram, tá? Então, é só entrar no canal para você conseguir baixar os slides para fazer a sua revisão. E nós temos, então, já vimos o caso Damião Ximenes Lopes, primeira condenação do Brasil em 2006. Vimos um outro caso também em 2006, no qual o Brasil foi absolvido, não houve qualquer condenação, o caso foi arquivado. E agora nós vamos para o caso Scher e outros, que ocorreu em uma região do Paraná. Nós veremos dois casos aqui na sequência que aconteceram na mesma região do Paraná. Inclusive, quem está estudando para magistratura tem a oportunidade de perceber o quanto é importante uma boa atuação do magistrado, porque nós tivemos aqui uma juíza que contribuiu e muito para duas condenações do Brasil perante a Corte Interamericana. Então, vamos compreender aqui esse caso. Como já disse, é o terceiro caso contra o Brasil na corte. Tivemos como vítimas que, felizmente, não morreram, tá? Não houve aqui um caso de assassinato, como é comum nos casos contra o Brasil na corte. As vítimas são Arley José Scher, Dalton Luciano de Vargas, Delfino José Becker, Pedro Alves Cabral e Celso Agnoni. O que aconteceu aqui, gente? Entre maio e junho de 1999, ou seja, o Brasil já tinha reconhecido a jurisdição obrigatória da Corte Interamericana. Essas vítimas, que eram membros de organizações do Paraná, a Cooperativa Agrícola de Conciliação Avante, COANA, e a Associação Comunitária de Trabalhadores Rurais, ADECOM, dessa região no noroeste do Paraná, em uma cidade chamada Querência do Norte, foram monitorados de uma forma ilegal pela Polícia Militar Paranaense, como por interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, mas de uma forma ilegal, porque não houve aqui uma observância do texto constitucional e da nossa lei de interceptações telefônicas. Eles usaram aqui o secretário estadual de Segurança Pública para dar início a esse pedido de interceptação telefônica, que teve, por iniciativa, uma atitude da Polícia Militar, e a juíza que atuou no caso, vejam como era fácil fazer cessar a ilegalidade. Era só a juíza não ter autorizado essa interceptação telefônica, né? Já que ela era ilegal. Então, por causa da atitude dessa juíza, nós tivemos um sério problema que foi parar primeiro na comissão, depois na Corte Interamericana. Olha a importância de vocês conhecerem bem essas regras protetivas, não só internas, mas também internacionais, para evitar uma responsabilização do nosso país. Então, essas pessoas foram vítimas de uma interceptação, de um monitoramento feito de forma ilegal. E buscaram aqui internamente, né, moveram ações no âmbito jurídico interno, buscando a responsabilização, não obtiveram sucesso, a promotora apontou uma série de irregularidades, mas nem os policiais que solicitaram as informações, nem o secretário de Segurança Pública que deu o seu aval, nem a juíza que autorizou as gravações foram punidos por seus atos em nenhuma das esferas, né? Então, nem em âmbito civil, nem penalmente, nem administrativamente. Diante disso, então, diante da inércia da justiça brasileira, em dezembro de 2000, a Rede Nacional de Advogados Populares, RENAP, e a Justiça Global, então duas ONGs, peticionaram perante a Comissão Interamericana denunciando essas violações de direitos humanos sofridas pelos membros dessas organizações, dessas associações do Paraná. Em março de 2007, a comissão, né, depois de analisar todo o caso, pedir informações ao Estado brasileiro, considerou o Estado brasileiro responsável pela violação de vários direitos humanos previstos na Convenção Americana e emitiu uma série de recomendações. Então, aqui, como nós sabemos, o Brasil tinha a chance de cumprir essas recomendações para evitar que o caso fosse encaminhado à Corte Interamericana. Acontece que o Brasil apresentou um relatório parcial de cumprimento das recomendações, solicitou 3 prorrogações de prazo e a comissão entendeu, diante do relatório, que havia uma falta de progresso substantivo. O Brasil não
comprovou que estava realmente agindo para resolver esse caso, para fazer cessar essas violações, e diante dessa falta de cumprimento, a comissão decide encaminhar o caso à corte em dezembro de 2007. O caso chega à corte, temos aqui toda a observância do processo, a fase de produção de provas, a audiência preliminar que eles fazem, né? O Brasil é ouvido, apresenta suas exceções preliminares, nenhuma delas é aceita. Ao analisar todo o caso, depois de analisar as provas, a Corte Interamericana condena o Brasil por violação de vários direitos da Convenção Americana, como vida privada, honra e reputação, que estão lá no artigo 11, liberdade de associação, já que eram membros de uma associação que sofreram essa interceptação telefônica ilegal, garantias judiciais e proteção judicial, os artigos 8º e 25, em relação à obrigação do Estado brasileiro de garantir os direitos daqueles que estão em seu território, que está lá no artigo 1º da Convenção. A Comissão Interamericana também trouxe na sua fundamentação, também pediu que a Corte condenasse o Brasil por violação do artigo 28, que traz o dispositivo que nós chamamos de cláusula federal. Esse dispositivo prevê que um país não pode usar a sua organização interna como uma desculpa para não cumprir as suas obrigações internacionais. Então, a comissão alegou que o Brasil tentou se valer da justificativa de que o Estado do Paraná não estava cumprindo as recomendações da comissão, estava dificultando esse cumprimento, mas a Corte entendeu que isso não ficou provado, que o Brasil não tentou usar a sua forma de Estado, né, a forma federativa de Estado, como uma desculpa para descumprir a Convenção Americana. Então, não houve, na visão da Corte, violação da cláusula federal. E dentre as determinações que constam da sentença, vocês sabem que aqui é só um resumo, quem quiser saber os detalhes vai procurar lá no site da Corte a sentença completa para fazer a leitura. Dentre as determinações da Corte estão a investigação da responsabilidade da divulgação das fitas com as conversas gravadas, porque eles foram vítimas dessa interceptação telefônica realizada de forma ilegal. Isso vazou na mídia, inclusive foi noticiado no Jornal Nacional. A publicação da sentença em jornal de grande circulação e o pagamento de indenização, custas e gastos. Então, essa foi a determinação da Corte Interamericana. Vocês sempre ficam curiosos para saber sobre valores e como é o pagamento da indenização. Vejam que, nesse caso, por exemplo, o Estado brasileiro pagou $22 mil, a cotação à época do pagamento, tá? Eles olham o valor na Bolsa de Nova York um dia antes do pagamento, para cada uma das 5 vítimas que nós já vimos aqui. Vejam o decreto 71.058 de 2010, que prevê, que na época a Secretaria de Direitos Humanos, né, uma autorização para que a Secretaria de Direitos Humanos faça esse pagamento. A Corte tinha concedido o prazo de 1 ano para que o Estado brasileiro realizasse o pagamento, então não é por precatórios. Realizou as publicações ordenadas, mas negociando e reduzindo o conteúdo, porque o Brasil alegou que a sentença era muito grande, que não valeria a pena publicá-la na íntegra, que era complicado, que as pessoas não entenderiam. É o jeitinho brasileiro. Mas a Corte aceitou, ele fez essas publicações. Sobre a parte da investigação, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná informou que não seria possível abrir a investigação sobre a divulgação das conversas, porque nós já tínhamos, nesse caso, a prescrição. Os atos já haviam prescrito. Então, ninguém foi responsabilizado pelas interceptações e nem pela divulgação das conversas, mas, depois de analisar os relatórios brasileiros, a Corte entendeu que o Brasil fez o que podia ser feito, então considerou que ele cumpriu as determinações previstas na sentença e arquivou o expediente, né? Então, em 2012, a Corte Interamericana arquiva esse caso aqui, considerando que o Brasil cumpriu, e vejam que esse cumprimento não foi na íntegra, né? É sempre nesse sentido, aquilo que foi possível, o Brasil fez em relação a essa sentença. Nós vimos que a primeira condenação de 2006, só agora, recentemente, em 2023, a Corte considerou que o Brasil cumpriu. E as outras estão lá ainda em aberto. Vocês conseguem ver isso lá no site da Corte Interamericana. Legal, né? Então, essa foi a nossa terceira condenação, aliás, terceiro caso contra o Brasil e a segunda condenação, porque no segundo o Brasil foi absolvido. E, em breve, nós falaremos de um outro caso nessa mesma região, que foi o caso Garibaldi. E esses 2 casos envolvem um contexto de conflito em áreas rurais, envolvem integrantes do movimento MST. Então, vocês vão ver que são situações muito parecidas, tá?
Então, agora vocês já têm aí uma boa noção do caso Scher e outros, se tiverem que resolver uma questão objetiva ou discursiva, ou mesmo explicar em uma prova oral, vocês já podem fazer isso, não é? Então, nosso combinado é curta o vídeo, deixa aí um comentário, vamos combinar aí, quem quiser o próximo caso, vamos colocar uma hashtag? Comentem aí, hashtag caso Garibaldi, se vocês querem o próximo, para eu trazer aqui o nosso resuminho e vocês conhecerem o mais básico que nós temos da jurisprudência da Corte. Primeira preocupação que devemos ter, conhecer os casos contra o Brasil. Depois nós vamos ampliando para conhecer também a jurisprudência relativa a outros países sobre temas relevantes. Grande beijo para vocês, ótimos estudos, nos vemos em breve na próxima dica.